Muito boa noite, bem-vindo ao 3 Pontos, hoje com Marco António Costa, vice-presidente e porta-voz do Partido Social Democrata. A privatização da TAP, a coligação, as legislativas, as presidenciais são alguns dos temas em análise na próxima meia hora. Muito boa noite, bem-vindo ao 3 Pontos. Vamos começar precisamente pela TAP, já que foi hoje conhecido mais em pormenor o caderno de encargos da privatização da TAP. Há uma necessidade imperativa de vender já a TAP nesta altura ou é uma questão ideológica? Antes de mais, boa noite e muito obrigado pela oportunidade que me é dada das terças-feiras poder estar aqui na sua companhia e com os nossos telespectadores. Não é uma questão ideológica, é uma questão de necessidade objetiva. A TAP é uma empresa que hoje tem 371 milhões de euros de capitais negativos, acumulou uma dívida superior a 1.000 milhões de euros, tem uma necessidade imperiosa de substituir aviões e, portanto, de fazer uma encomenda bastante avultada em termos financeiros, para os quais não tem dinheiro para poder fazer esse pagamento, precisa de se modernizar e de se racionalizar num conjunto de áreas que tornem possível a sua expansão para outras rotas e, portanto, tudo isto somado leva a que haja um pano de fundo que coloque em causa a capacidade operacional da TAP no curto prazo. Mas essas necessidades já existiam anteriormente? Já e foi, daí ter-se avançado isso, com uma privatização já em 2012. E não que só. Não foi bem sucedida. E desde há muito tempo que vem sendo estudadas várias soluções, desde 2009 que está em estudo soluções para uma suposta privatização da TAP. Esta primeira fase de privatização, segundo o Ministro da Economia, estará concluído em maio. Portanto, a escassos meses do fim desta legislatura. Não é um problema, não é relevante, porque, como se sabe, estava inscrito no memorando de entendimento que foi assinado pelo anterior governo em maio de 2011, a necessidade de se proceder à privatização da TAP. E esta privatização vai ser realizada, esta privatização parcial, exatamente para salvar a empresa, para salvaguardar os postos de trabalho que existem na TAP. Pelo menos durante 36 meses. Durante um tempo suficiente e para garantir uma outra questão que é muito importante, que é que a TAP se possa modernizar e possa aumentar a sua capacidade operacional. Com este caderno de encargos, que tem 9 pontos essenciais que garantem a sustentabilidade futura da empresa, garantem a valorização da empresa e garantem também algo que é muito importante, que é o cumprimento de um serviço público, nomeadamente quando exige, nesse caderno de encargos, que sejam devidamente salvaguardadas as ligações entre os diferentes aeroportos, a ligação às regiões autónomas, a salvaguarda daquela que é a diáspora. E o centro de operações também em Portugal. Ficará em Portugal sempre? Para sempre? O caderno de encargos tem um conjunto de implicações de interesse público que salvaguarda no futuro essa realidade. É que o PS, por exemplo, veio criticar exatamente o caderno de encargos, dizendo que nada é garantido em concreto sobre os aspectos essenciais, nomeadamente sobre a manutenção do centro de operações em Portugal. Que essa questão, entre outras, não está devidamente desenvolvida. Concorda? Sabe que não concordo. O PS tinha que fazer alguma crítica e aquilo que encontrou foi muito fraco e muito pouco apelativo. E por isso eu pergunto-lhe se não deveria, de algum modo, ter havido aqui, sendo esta uma questão estratégica, há de concordar que é, porque estamos a falar de uma grande empresa com grande importância, não deveria ter aqui sido procurado um consenso entre os principais partidos do arco da governação? Isso terá que perguntar ao PS por uma razão muito simples. Foi chamado? Consenso é que nós temos procurado desde o início desta legislatura. Em razão a esta questão concreta, todas as questões, o PS foi chamado? Todas as questões. E o PS tem demonstrado sempre uma total indisponibilidade. Seria um bocadinho ridículo nós andarmos todos os dias a telefonar ao PS para perguntar se quer dar consenso a isto ou aquilo. O PS sabe que da parte do Partido Social Democrata havia uma porta e há uma porta aberta a um diálogo. E do Governo e da maioria tem sido esse comportamento do próprio Governo permanentemente. A verdade é que o PS tem demonstrado muito pouca flexibilidade e disponibilidade para o diálogo. E mais do que isso, relativamente a este tema, muda de opinião. Porque todo o passado histórico do PS, relativamente ao tema, recordámos o que fez Jorge Coelho quando era ministro, que queria fazer uma privatização através da fusão, através da Suícer, que acabou depois por falir e não aconteceu essa fusão e essa privatização por essa via. Mas, durante todo este período, o Partido Socialista preparou e organizou a TAP no sentido de fazer uma privatização. Inscreveu, nomeadamente, essa matéria em sede de memorando de entendimento. A venda total da TAP. Ora, aquilo que se espera... Embora se diga que não estava ali propriamente a venda total.
Cristina, é uma questão de se ler com muita facilidade. O texto fala de um conjunto de empresas que devem ser privatizadas e depois segmenta 3 empresas que deveriam ser privatizadas na sua totalidade. Agora, mas eu pergunto-lhe... Entre elas está a TAP. E eu pergunto-lhe, na sua opinião, deveria ter havido esse consenso e não houve? O PS não dá consenso a nada, nem quer participar em nenhum diálogo. Mas o PSD gostaria que tivesse havido esse consenso? Nós desejaríamos que em todas as matérias houvesse a possibilidade de haver conversas e houvesse uma tentativa séria da parte da oposição de apresentar propostas concretas. Não há propostas concretas. Todas as tentativas de diálogo que se estabeleceram ficaram pelo caminho. O PS não deu nenhum tipo de concordância e, mais do que isso, sabe perfeitamente, é público, que rasgou o único acordo que o PS do Dr. António José Seguro tinha feito com a maioria, que era o acordo relativamente à reforma do IRC. O atual PS rasgou esse acordo. E, portanto, no passado, o PS tinha como regra afirmar, o Dr. António José Seguro, afirmar que não havia espaço para consensos, porque o que era importante era eleições antecipadas. Mudou a liderança. O que é que mudou relativamente a isto? Nada, porque a atual liderança do PS, aquilo que diz, é que não é tempo para fazer consensos, porque se deve esperar pelas eleições que deverão ocorrer em outubro. E eu pergunto-lhe porquê a pressa em vender a TAP, já que estamos realmente a escasos meses das eleições legislativas? Quer dizer, o atraso na privatização da TAP... É a questão do copo meio cheio ou meio vazio? Não, estamos a falar de coisas muito objetivas. Houve em 2012 uma primeira iniciativa nesse sentido, não se concretizou, porque o Estado salvaguardou o interesse nacional e como o concorrente não apresentou os documentos que eram exigidos, nomeadamente as garantias que eram exigidas... A privatização ficou pelo caminho. Agora, como esta poderá ficar se os concorrentes não apresentarem os 9 requisitos que estão aqui bem plasmados no caderno de encargos, que salvaguardam o interesse público... E já há concorrentes ou não? Não sei. Não posso falar sobre isso. Quanto é que o Estado espera encaixar com a venda da TAP? Eu julgo que é sempre um bocado... Não me cabe a mim fazer futurologia sobre isso, não conheço estudos económicos. Mas há expectativas? Eu julgo que a resposta que tem sido dada pelo Governo permanentemente é que, mais do que o encaixe de um valor financeiro, o que está em causa é ter associado a Ou seja, a assunção da dívida. Um plano estratégico para o futuro da TAP. Mas pode vender pela assunção da dívida? Porque, repara, o plano estratégico é garantir o crescimento da empresa no futuro, nomeadamente a sua operação, garantir uma posição concorrencial global da TAP no futuro e, simultaneamente, abrir novos mercados e manter os atuais. E uma outra questão que para nós é muito importante, que é manter a identidade TAP. Se essas questões não forem cumpridas, a empresa poderá voltar para a mão do Estado, pelo menos é isso que está. Só para concluirmos. E uma multiplicidade de exigências que estão no caderno de encargos, que só o PS é que nós conseguimos encontrar. E só para concluirmos este assunto, os 34% remanescentes que vão continuar na mão do Estado vão ser obrigatoriamente vendidos ou não? Ou fica na mão do próximo Executivo a tomada de decisão relativamente a essa matéria? É previsto que será o próximo Executivo que, em princípio... Poderá ficar com os 34% da companhia? Isso é uma decisão que caberá ao próximo Executivo tomar sobre essa matéria. Aliás, está previsto que a qualquer momento o Estado pode fazer a recompra da TAP na eventualidade do concorrente que vier a vencer e a ficar com os 61%, porque 5%... E essa recompra é com que valor? O direito de opção está fixado no caderno de encargos com toda a clareza. Aliás, é isso que eu estranho, repare, este caderno de encargos, que apresenta um conjunto de objetivos muito claros, tem um conjunto de normas travão de proteção do interesse público e do interesse do Estado, que é inequívoco. É por isso que eu fico espantado com algumas críticas superficiais que ouvi do Partido Socialista. Porque se calhar é uma questão estratégica e... É uma questão de superficialidade na crítica. E também porque estamos próximos de legislativas. E falando em legislativas, afinal vai ou não haver coligação entre o CDS, PP e o PSD? Há uma coligação. Nós estamos a trabalhar desde 2011 em coligação e com bons resultados para o país, porque felizmente o país hoje... nada tem a ver com aquilo que era em 2011 e a perspectiva que os portugueses têm na entrada do ano 2015 é completamente distinta daquela que tinham em 2011. Mas para as próximas eleições, vai ou não haver coligação? Haverá um tempo próprio. Repara, os dois partidos, nas suas moções de estratégia dos respectivos líderes, falam sobre isso com grande clareza e, portanto, há um comprometimento conjunto dos dois partidos a fazer um trabalho em nome do interesse nacional.
esse trabalho tem sido feito. Mas para além desta legislatura... Existirá um momento, eu acredito que haverá um momento em que nós poderemos publicamente apresentar as conclusões de conversações que possam existir sobre essa matéria, que possam vir a existir sobre essa matéria. E, portanto, eu não gosto de antecipar os timings, nem gosto de falar em matérias que eu tenho responsabilidade. Quando é que será o timing, na sua opinião, para haver uma decisão relativamente a esta matéria? Quando os dois partidos decidirem anunciar. Eu peço desculpa de estar a ser muito pouco colaborante nesta matéria. Não, porque é sabido que isto não são assuntos que se tratem na praça pública. Mas isto não cria um desgaste? Não, de forma nenhuma. Não? Repara, o desgaste está provado no trabalho diário que o Governo está a fazer, que continua a trabalhar todos os dias, a aprovar iniciativas que são importantes para os portugueses. Mas esta é uma coligação, são dois partidos diferentes, embora coligados, pós-eleições, mas é uma coligação que tem tido altos e baixos. Daí também a pergunta que tem sido feita, até que ponto é que estes dois partidos aguentarão em ir para eleições coligados? Sabe, sobre os altos e baixos do governo de coligação, eu costumo dizer que governos de um só partido têm tantos altos e baixos como um governo de coligação. Sim, mas houve aqui quase um bater de porta. O problema, em julho compreenderá que eu não faça nenhum comentário sobre isso. O problema é este, a questão é esta. É verdade ou é mentira que este governo tem, de forma coesa, conduzido a defesa dos interesses nacionais, pegou num país que estava numa circunstância muito difícil, cumpriu um memorando de entendimento que fechou em maio de 2014, foi há 7, 8 meses atrás. Repare que há 7 meses atrás, o que a oposição afirmava e discutia não era aquilo que hoje está certo para todas as pessoas. O que a oposição discutia era a possibilidade de haver um segundo resgate ou uma saída com um programa cautelar. Sim, mas também porque houve alterações a nível europeu, conforme sabemos, não é? E houve uma alteração de política, inclusive por parte do BCE, que acaba por influir nos vários países, não? Não, permita-me, Cristina, em maio do ano passado, a discussão que era feita era se nós seríamos capazes ou não de encerrar o programa de resgate. E nós fomos capazes de encerrar. A oposição nunca acreditou nisso. E foram estes dois partidos que, de uma forma, com muitas dificuldades pelo caminho, num dos períodos mais difíceis da governação que o país atravessou, sob a liderança do Primeiro-Ministro, conseguiu imprimir um espírito reformista e de mudança na sociedade portuguesa e no Estado português, que garantiu que fechássemos com sucesso o programa cautelar. Veja o que se está a passar hoje com a Grécia. O caminho que nos oferecia o Partido Socialista e as propostas que o Partido Socialista ofereceu durante vários anos, a nossa era mais grave, porque o problema da dívida grega era um problema de dívida pública, a nossa era dívida pública e privada. Tínhamos dois problemas acumulados. Com uma agravante é que nós não, ou com uma circunstância favorável ao nosso favor, é que nós não tivemos hesitações. Nós sabíamos que queríamos fechar o programa de assistência financeira, que precisávamos recuperar a credibilidade internacional, precisávamos de nos libertar da suspeição que existia de não sermos capazes de conduzir os nossos próprios destinos e de sermos capazes de emitir dívida em mercado, hoje a uma taxa de juros historicamente baixa, sim, mas uma austeridade, que os resultados estão à vista. Sim, mas uma austeridade que teve consequências, nomeadamente a nível social, porque temos uma taxa de desemprego ainda bastante elevada e só em 2019, segundo os dados da Organização Internacional de Trabalho, é que poderemos ter a taxa de desemprego que tínhamos em 2010. Bom, mas deixe-me falar sobre essa questão da taxa de desemprego, que é importante. Sabe que há uma diferença substantiva entre uma taxa de desemprego garantida através de uma política de emprego público, foi aquilo que nós garantimos durante muitos anos, ou através de uma economia pujante que gera emprego e que gera emprego sustentável, porque não é o Estado que deve criar os empregos. Os empregos devem ser resultado da dinâmica da economia. Claro. Ora, houve uma redução do número de funcionários do Estado, porque, necessariamente, na área da educação, em várias áreas, houve uma redução do número de funcionários do Estado. Isto tem uma clara e objetiva razão, que é o emprego tem que ser fundamentalmente dinamizado pelo setor privado. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa... Sim, havendo condições para isso. Que estão a haver, está a haver crescimento económico, sim, mas também está a haver várias acusações a nível da descida da taxa de desemprego, nomeadamente havendo um emprego camuflado através dos vários estágios existentes e, além disso, já não entra na contabilização o desemprego de longa duração. Cristina, deixe-me aqui clarificar uma coisa. O Partido Socialista tem que se organizar e a oposição nas críticas que faz. Ora, critica porque as políticas ativas de emprego não são suficientemente pujantes para resolver os problemas do desemprego, ora critica porque elas são muito eficazes e, portanto, estão a resolver demais o problema do desemprego.
nem de mais nem de menos. Estão a ter a dimensão adequada para a necessidade de responder aos interesses dos nossos concidadãos que estão numa situação de desemprego, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que me parece muito importante aqui referir, é que não é verdade aquilo que a Cristina referiu relativamente às questões de austeridade. Se fizer uma comparação entre a situação que se viveu em Portugal, na Grécia ou na Irlanda, aquilo que verifica é que as medidas de austeridade tiveram um peso substancialmente superior nas camadas sociais mais favorecidas. Pelo contrário, as menos favorecidas foram protegidas em Portugal. Vou-lhe dar 3 exemplos para ser muito rápido e objetivo. Primeiro exemplo, aumentámos durante 4 anos consecutivos as pensões mínimas aos pensionistas dessas mesmas pensões. Estamos a falar de pensões de 200 e poucos euros, que por 4 anos consecutivos foram aumentadas, tinham sido congeladas no passado. Mas tivemos vários cortes nas outras das pensões acima de um determinado valor, que apesar de tudo não estamos a falar das pessoas mais carenciadas. Mas tivemos vários. Cristina, 1.100.000 portugueses tiveram durante 4 anos consecutivos aumento das pensões. Passou-se 4.400.000 portugueses com isenções em taxas moderadoras para 5.800.000 portugueses com isenção em taxas moderadoras. E dou-lhe um outro exemplo. Não podiam pagar também, não é? Não, porque foi uma opção do Estado. Sim. O Estado fez essa opção. Como outra circunstância que me parece muito importante, que é o Estado fez uma grande aposta em áreas, por exemplo, como a de medicamento, que é uma área sensível, para reduzir os preços, e para isso contribuiu muito. Aliás, em março muito, vai haver mais reduções. Contribuiu muito o plano de pagamentos que fizemos à indústria farmacêutica, que tinha uma dívida acumulada de 3 mil milhões de euros. Marco António Costa, vamos avançar. Eu gostava de ter um breve comentário seu como vice-presidente do Partido Social Democrata relativamente às presidenciais. Afinal, quantos candidatos é que o PSD poderá vir a ter? Eu não sei. Foi um bom sintoma as declarações de Pedro Santana Lopes, como que quase a avançar, eventualmente, como candidato? Eu considero que é preciso deixar claro uma separação entre aquilo que é a decisão individual de cada cidadão, seja ele quem for, de se autocandidatar ou promover uma candidatura à presidência da República. Como sabe, as candidaturas à presidência da República não são candidaturas partidárias. Não, mas são apoiadas por partidos, o que é essencial. Mas normalmente depois das pessoas manifestarem uma intenção de se candidatar. Mas aqui se tiver vários ex-líderes a manifestarem essa intenção, que há essa possibilidade. Eu não antecipo os problemas. Para já, aquilo que lhe quero dizer é que o PSD... Não antecipo as questões, o problema em sentido de questão. Sim. Repare o seguinte, o PSD, em matéria de presidenciais, não tem nenhuma decisão tomada e considera que é muito cedo para tomar qualquer decisão. Sim. E aguardará pelo tempo correto para tomar essas decisões. Já na moção de estratégia do líder do partido está clarificado o perfil que nós defendemos. Agora, permita-me que lhe diga, eu vejo no Partido Socialista um problema acrescido a esse nível. Porque aí sim, contrariamente ao PSD, que o presidente do partido não tem feito apelos a candidatos, vejo o líder da oposição, o secretário-geral do Partido Socialista, a fazer a promoção de candidatos à esquerda, como que muito inseguro relativamente à possibilidade de falharem vários candidatos. Olha, um partido pode ter a mais e outra menos, é isso? Não, o engenheiro António Guterres, pelos vistos, está na dúvida em aceitar a possibilidade de se candidatar a Presidente da República porque preferirá uma função internacional e, eventualmente, a outro nível. Não criticamos, é uma opção, é o que está patente na discussão pública. Sim. O Dr. António Costa convidou o professor Sampaio da Nova para ir ao Congresso do PS fazer uma proclamação que foi interpretada pela comunicação social como uma tentativa de criar um protocandidato presidencial. E sabemos que no último fim de semana, foi assim que as coisas foram lidas, da mesma maneira que a comunicação social faz legítimas leituras relativamente ao que se passa no PSD. E no último fim de semana, o secretário-geral do Partido Socialista lançou um repto público ao Dr. António Vitorino para ser candidato presidencial. Este é um assunto que ainda vai dar muito pano para mangas e vamos certamente que é um assunto que está a fugir mais o Partido Socialista do que o Partido Social Democrata, se me permite. Vamos ver exatamente. Mas vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, até para ver qual será o posicionamento do Partido Social Democrata se tiver vários ex-líderes a avançarem. Tranquilo. Um breve comentário, uma resposta muito curta relativamente a esta questão toda da área, do setor da saúde, com várias mortes que têm acontecido nas urgências, com várias
várias pessoas que estavam à espera de ser atendidas e acabaram por falecer. O Ministro da Saúde anunciou hoje a contratação de médicos que estejam na reforma e também de enfermeiros para preencher falhas, sendo certo que, se nós retrocedermos um pouco no tempo, e não é preciso muito, o Ministro da Saúde, por exemplo, em 2013 já tinha anunciado a contratação de médicos também na reforma, em 2014 também, e agora novamente. O que é que se passa? Bom, em primeiro lugar, dizer que hoje existem no Serviço Nacional de Saúde mais de 2.200 médicos que existiam em 2011. E mesmo assim não chegam. Em segundo lugar, a ideia de que tenha havido cortes na saúde é falsa. Foram feitos investimentos superiores a 3 mil milhões de euros na área da saúde. O Partido Socialista já vai dizer que o PSD está a destruir o Serviço Nacional de Saúde, até porque as pessoas até podem ir aos privados. Cristina, pagando dívidas do Serviço Nacional de Saúde e investindo no Serviço Nacional de Saúde. Eu vou-lhe dar 4 ou 5 números muito rápidos, só para nós percebermos com clareza e objetividade do que estamos a falar. Em 2013, são os dados que existiram 40 milhões de consultas médicas, quer a nível de cuidados primários, quer a nível de cuidados agudos. Estamos a falar de mais 352 mil consultas que em 2012. Existiram 6 milhões e 93 mil atendimentos urgentes nas nossas urgências dos hospitais. Significa isto mais 2,2% que em 2012. Ou seja, na prática... Tivemos 657 mil cirurgias, isto é, mais 2,8% de cirurgias que em 2012. Foram criadas condições para abrir mais 106 unidades de saúde familiar desde 2011 até a presente data. Foram abertos mais 28 centros de saúde, foram abertos mais 6 unidades hospitalares e foram feitas obras em 13 urgências do país. Assim, houve pessoas que ficaram horas e horas à espera de ser atendidas e acabaram por morrer nas urgências. Não é verdade que isto seja uma decorrência da falta de investimento no setor da saúde. O que é que está aqui em causa? E é importante nós termos noção disto. Está em causa aqui 3 ou 4 coisas que são muito importantes e relevantes e que merecem ser vistas com algum cuidado. Em primeiro lugar, o facto de estarmos a viver uma situação de uma crise com a gripe que está, um surto de gripe que está a assolar o país, que associado às baixas temperaturas potencia esta realidade, e simultaneamente o que está aqui fundamentalmente em cima da mesa é nós sabermos se as mortes que ocorreram, as 5 mortes que ocorreram na urgência, qual foi a verdadeira razão que as causou. O nexo de causalidade, se houve ou não um nexo de causalidade. E essa questão parece-me importante. Porquê? Porque está criado um alarme público que é pouco aconselhável numa matéria que é muito sensível. E, portanto, primeiro, manifestando total respeito e pesar pela circunstância destas mortes que têm sido notícia, não podemos deixar de dizer que é, de facto, um tanto ou quanto desproporcionado e inaceitável querer-se atribuir isso a factos que não são verdadeiros. Marco António Costa, estamos a 1 minuto do fim, uma nota final. Uma nota final, eu gostava de hoje referenciar a circunstância de muitos portugueses verem recuperada uma parte significativa dos seus rendimentos. Por um lado, os pensionistas que não sofrerão nenhum corte nas suas pensões, nomeadamente os pensionistas com pensões abaixo de 4.600 euros. Em segundo lugar, o facto dos funcionários públicos acima de 1.500 euros, todos os funcionários públicos terem uma recuperação de rendimentos, e isso é muito importante. E, por fim, fazer mais 2 notas relativamente à recuperação de rendimentos. Foi aumentado o salário mínimo nacional a 1 milhão de portugueses que beneficiam direta e indiretamente desta circunstância, e as tabelas do IRS e a reforma do IRS, que foi conseguida através da reforma da fiscalidade verde, consegue criar mais 1 milhão de famílias com mais IRS e mais 120 mil famílias que deixam de pagar IRS porque ficam mais protegidas. Embora haja quem diga que mesmo assim os funcionários públicos perderam poder de compra. Marco António Todos Costa. Perdemos. Marco António Costa, infelizmente acabámos o tempo, mas Muito certamente obrigado. Haverá mais temas para falarmos Sem na dúvida. próxima terça-feira. Terça-feira estamos de volta com o Marco António Costa e 3 pontos. Amanhã será a vez de Hélder Silva receber Rui Moreira. Boa noite. Obrigada pela atenção.